Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fora de Série Podcast. E hoje a gente tem um tema bem polêmico, mas antes de falar sobre o tema, eu quero lembrar que para você conseguir deixar o seu comentário e também ficar aí ligado nos novos episódios, você precisa se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, tá bom? Então, olha só, hoje a gente vai saber quem está por trás da dramaturgia da Record TV. Porque quando você assiste uma série, você vê lá na sua televisão o capítulo prontinho, mas por trás daquele capítulo há uma série de processos, desde a escolha do tema, do autor ou da autora, do elenco e tudo mais. Então existe um setor que cuida disso, que é a dramaturgia. E quem cuida disso na Record hoje é a Cristiane Cardoso, né, Cris? Pois é, eu estou ali, em em outro lugar na Record, né? Porque as pessoas normalmente pensam que eu estou em todos os lugares na Record. Não, eu estou ali, na dramaturgia, porque é ali que foi me dado como responsabilidade, né? Então, a casa vem com uma encomenda, olha, vocês vão fazer a novela Jesus, por exemplo, né? Então, nós nos encontramos com a autora escolhida pela casa e nós falamos com ela, olha, então, a história de Jesus tem que abordar todas as parábolas, tem que contar as histórias ali. Então, a gente dá esse direcionamento daquilo que a gente vive, que a gente conhece, né? Porque os autores, normalmente, vai pegar uma Bíblia, vai encontrar com um historiador, vai ler ali. Então, nós fazemos esse trabalho de passar esse entendimento espiritual, né? Qual é a mensagem principal que você vai passar através dessa novela, dessa série? Então, nós estamos aí, nesse iniciozinho aí. Cris, muita gente te conhece por conta do The Love School, como apresentadora do The Love School, palestrante e tudo mais. Mas eu tava me lembrando aqui agora que uma vez você deu um depoimento falando que lá, acho que na sua infância, você criava já histórias, você contou que você criava enredos, Sim, então você sempre teve uma paixão por texto, enfim, por histórias, por essa área mesmo, é isso? eu e minha irmã, a gente não saía muito de casa, né? Então a gente tinha que inventar coisa para fazer dentro de casa, dentro de um apartamento pequenininho, né? Um tapete. E eu lembro de contar histórias para minha irmã. Eu desenhava e contava as histórias, e eu inventando, não eram histórias conhecidas, nada assim. Eu desenhava uma boneca e dava um nome para ela, olha, então ela foi ali, aí conheceu, aí contava. Então ela gostava muito das minhas histórias, desde aí, dessa época. Não é uma coisa assim que eu posso dizer para você, Ana. Eu sempre quis escrever histórias, sabe? Nunca passou na minha cabeça, na verdade, isso, né? Eu sempre quis servir a Deus, que eu me lembro, assim. Mas não tinha um sonho de um dia escrever, ou contar, ou verificar, nada disso. Nunca passou na minha cabeça. E essa responsabilidade de estar envolvida nessa área da Record, ela veio por uma necessidade, né? Porque nós tivemos uma série bíblica, né? Que tinha lá uma questão bíblica que estava errada, muito errada, né? Tinha uma personagem bíblica que foi, assim, muito mal contada. E uma personagem muito importante. Então, quando isso aconteceu, na época, a Record, então, viu que havia uma necessidade de ter alguém que verificasse as encomendas aos autores, né? Então, não pode só falar assim, autor, escreva sobre essa história bíblica. Não, você vai ter que verificar o trabalho desse autor para ver se ele está sendo fiel à Bíblia. Como foi, por exemplo, no caso de Batseba e Davi. A história, né, a série de Davi também teve esse erro, porque romantizou-se algo que foi errado. Assim, acabou com a vida de Davi, né? Aquilo que aconteceu entre eles. Mas a forma como foi contada a história foi assim, ele sempre quis
Ele amava Batseba, ela também, e tinha aquela atração, mas não podia, então ela era mal casada e tal. Então, assim, todo mundo torcendo para Davi cometer o adultério, praticamente, né? Trouxe outra conotação. Entendeu? Então, por isso que a casa, então, decidiu, olha, nós precisamos de uma pessoa que vai verificar o trabalho. Então, funciona assim, começou assim. Então, comecei a trabalhar nos bastidores de 10 mandamentos. E já comecei na sinopse. Então, fui lá ler a sinopse e tal. Aí, A sinopse é quando surge a ideia e desenvolve-se o texto sobre a ideia do tema, é isso? a gente encomenda a história, né? Então, foi encomendada à autora. Você vai escrever sobre os 10 mandamentos, você vai escrever sobre a história de Moisés. E aí, ela então, vai lá, pesquisa e tal, pensa nas histórias que ela quer escrever e faz uma sinopse. Essa sinopse tem que contar tudo que ela vai contar na novela, mas não tudo, né? Assim, o principal, a história principal e os personagens que a gente vai ter ali. Tá. E já na sinopse, então, eu tenho que avaliar. Então, eu comecei ali. E eu sei, assim, é difícil pro autor, porque é a criança dele, o bebê dele, né? Tá ali querendo, tá entusiasmado com aquela história. Só que eu tenho que ser fiel à Bíblia. Eu tenho uma responsabilidade com a Bíblia, né? Então, eu lembro que em 10 Mandamentos, o faraó que mata os bebezinhos, ele ia ser um ótimo pai. Ok. E aí eu apontei, olha, isso aqui não, né? Isso aqui tá errado, porque ele foi uma pessoa que matou crianças, bebezinhos recém-nascidos. Então, como que uma pessoa assim vai ser um exemplo de pai, de família, sabe? A Joquebede, por exemplo, ela ia ser uma pessoa assim problemática. Eu falei, não, você não pode fazer isso com a Joquebede, porque ela tomou uma atitude que salvou, que foi algo assim pela fé. Ela jogou o bebê dela no Nilo para Deus usar ele. Então, você não pode pegar essa mulher que teve uma atitude enorme de fé e fazer dela uma pessoa problemática, uma pessoa cheia de dúvidas, uma pessoa que não crê em Deus, né? Então, assim, a gente já apontou ali o que está de errado com relação à Bíblia. Não o que a gente acha, mas a Bíblia, sabe? Então, essa é a minha responsabilidade principal com a dramaturgia da Record. E aí a gente já estava até falando, né, outro dia sobre essa repercussão do seu trabalho na mídia. E você tá me falando que você nem chega a ler, né? Porque sai muita fake news. E a gente sabe que há muito preconceito também. Muito preconceito. Todas as novelas bíblicas que eu trabalhei. Mas eu sei da responsabilidade que eu tenho, né? E eu sei que, por ser um trabalho bem espiritual, eu teria que sofrer certas repercussões negativas, porque é um trabalho espiritual. Se fosse um trabalho que fosse assim, só para bebope, sabe? Aí a gente teria essa preocupação. Mas como a gente não está aqui querendo fama, nem popularidade, nem ser querida, nem ser eleita por ninguém, né? Então, eu não leio. Procuro não ler. E eu gosto muito de fazer esse trabalho, sabe, Ana? Eu vejo assim como uma missão que Deus me deu. Ele me dá até mesmo um olhar que muitas vezes eu nunca imaginei que eu ia ter um dia, né? E Como, hoje, por exemplo, assim. hoje você vê aqui na dramaturgia da Record, você vê uma inovação, né? E essa inovação é o que Deus tem me dado. A gente, depois que começou a se envolver, então a gente começou a investir nisso. Tipo, pedir a Deus, meu Deus, me dá uma direção, me mostra como que a gente pode fazer isso melhor. Como que a gente pode levar essa história de um jeito que vá tocar nos jovens, por exemplo. Que vá ajudar as pessoas, até mesmo preconceituosas. Que vai atrair essas pessoas. A gente quer falar, mostrar, né, a mensagem para todo mundo. Todo mundo tem acesso à Bíblia. E você escolhe se você vai crer ou não, se você vai querer fazer ou não, praticar ou não, é sua escolha. Mas todo mundo tem que ter acesso, todo mundo tem o direito. Até pessoas que me odeiam têm direito de assistir a Bíblia, sabe? E além disso, era você por trás daquelas postagens no Instagram de Gênesis, as reflexões, né? Então a gente vê que você tá
nessa a parte gente e fica você ali, se né? A envolve gente em fica ali, tudo, né? tentando ver como que a gente... Porque a gente vive a gente acaba vivendo aquela história, né? Que a gente está ali contando. E é tão forte a história, que a gente se envolve tanto nela, que a gente... Poxa, as pessoas têm que saber disso, né? Que não é só a Arca de Noé, né? Teve um dia que o mundo acabou para as pessoas, né? As pessoas morreram com o dilúvio, né? E por que isso aconteceu? O que levou a humanidade a perder a chance? Porque Deus é misericordioso, mas teve um dia que foi tarde demais para as pessoas, né? Normalmente você ouve falar: ah, Deus é misericordioso, ele perdoa, não tem problema, né? Nunca é tarde demais e tal. Mas teve um tarde demais para as pessoas que viveram na época de Noé. Então, assim, é tão forte isso é tão, assim, sério, que você fica assim, meu Deus, as pessoas têm que saber disso, né? Uhum, uhum. E aí a gente começa a ter ideias de como promover a série, a novela, como a gente vai fazer até mesmo a abertura, né? Como é que vai ser a trilha, quais as trilhas que a gente vai ter, como que a gente vai divulgar esse trabalho, né? Então, documentários que a gente encomenda para as pessoas terem uma noção da importância daquela história, que não é uma historinha, né, legalzinha, é uma história que, se você entender, pode mudar o rumo da sua vida. E não é uma fábula, né? Porque a gente vê, eu tive essa experiência em Gênesis, fazendo as pesquisas históricas, eu me surpreendi o quanto a gente tem de evidência, e agora de Reis também, pesquisando só de Juízes, o quanto a gente tem de evidência histórica, arqueológica, que não tem como uma pessoa falar que não aconteceu. Por exemplo, quem não acredita na Bíblia e diz assim, não, isso aí é uma fábula, são metáforas e tudo mais, mas a arqueologia mostra exatamente. Por exemplo, lá em Siló, que é onde ficava o tabernáculo que Reis vai mostrar, né? Lá em Israel, Siló, e a arqueóloga falou assim pra gente: o Waze está na Bíblia. A Bíblia fala assim: ao norte de Betel, não sei o que, é aqui. E aí eles escavando aquela região, acharam até cerâmicas da casa de Eli. E aí a gente vai se dando conta que a história, a arqueologia comprova. Então, assim, é o que você falou, as pessoas vão vendo isso, aí elas assistem também com outro olhar. Como a gente não, na época da Bíblia, a gente não tem imagens e fotos, então muita gente prefere pensar que é uma história de fábula, mas a Bíblia em si, puxa, né? Ela tem, assim, todas as evidências de um livro, o livro mais antigo, o livro mais lido, o livro, assim, que foi mais perseguido, enfim, né? Você não vê isso em nenhum lugar, com nenhum livro. Ah, esse livro aqui, não. Isso já teve na história, mas a Bíblia é assim, desde sempre que ela vem sendo perseguida, e tem sempre um grupo de pessoas que não acredita nela, quer dizer, e ela vem resistindo isso. ao Você mesmo não acha tempo. estranho isso? Sim. E todas as provas que tem. Sim. Historicamente, arqueologicamente, né, como fala, sobre o que está escrito ali. E as pessoas acharem que é um livro de fábula. Assim, não faz sentido isso. Nenhum outro livro histórico é tratado assim. Só a Bíblia. A gente lê a Bíblia e lê de novo, e lê de novo. Eu já leio a Bíblia o quê? Há praticamente 40 anos. E cada hora é um aprendizado diferente, né? E resistiu. Todos esses anos, a Bíblia tá aí, tá resistindo e vai continuar resistindo. E mudando vidas, né? Sim, exato. É um livro vivo, né? E o que dá para entender ainda mais a sua participação na dramaturgia, justamente também por você ter essa experiência, esse conhecimento e ter esse olhar. Porque é perceptível que não é só na questão do texto, do enredo, mas sim do elenco, do figurino também, né? A gente percebe essa preocupação. De você ver ali uma questão, por exemplo, que não é histórico. E ali você tem uma coisa que historicamente está incorreto, sabe? Alguma coisa ali na cena, uma forma de vestir. A gente pode até ver na questão
essa diferença de reis com terra prometida, né, na Bíblia, né? Porque você vem de terra prometida ali na Bíblia e você vê todo mundo assim muito cheio de ferramentas. Você tem ali gente, soldados, cheio de armas, né? E aí em Reis, aí você não tem isso. Aí você fica assim, como que aconteceu isso, né? Como que o povo de Israel agora não tem armas? Porque historicamente não era assim, né? Na época de Josué. Tudo bem que eles lutaram, eles foram para a guerra, mas eles não tinham tanta abundância assim de armas como a gente mostra, né, na novela. Então, essas falhas que nós já tivemos em várias novelas foram me trazendo para outras áreas. E tem toda. Em Reis, eu imagino que vai ter muito isso, né? Essa questão do enredo caminhar junto com essa questão histórica. A gente né? verifica, o historiador, o arqueólogo, ele sempre lê os roteiros e ele aponta, olha, isso aqui não podia acontecer nessa época, não podia. Tem essa Então preocupação. a autora vai lá e corrige, sabe? Então a gente deixa bem ajeitadinho, bem limpinho mesmo, o máximo possível para ficar, porque muita coisa realmente não tem necessidade, né? O que a gente quer ali, na verdade, é ser fiel à Bíblia e também à história. Uhum. E em Reis agora, Cris, o que as pessoas podem esperar de... Eu não sei se a palavra seria inovação, mas de diferente, por exemplo, do que veio aí de Gênesis, da série A Bíblia. O que elas podem esperar? Olha, primeiro que está mais assim série, né? Um formato de série. Então, nós temos temporadas. Cada temporada vai contar ali uma passagem, uma parte da história de Reis, né? E tá escrito assim de uma forma mais, vamos dizer, madura. Porque às vezes, eu não sei, assim, eu sei que novela tem um formato, às vezes, aquelas partes engraçadinhas, né? E tem sempre aquelas cenas que não tá contando nada, só tá ali só para encher linguiça, né? E essa não tem, sabe? Então todas as cenas elas têm uma razão, sabe? Então quando você assiste uma série, você não vai no banheiro. Ou se você está assistindo um streaming, você para e vai no banheiro. Mas você não vai no banheiro, você não conversa com ninguém, porque todas as cenas estão contando, fazem parte daquela história, daquele episódio, né? Então, você quando acaba, você acha que acabou, né? E Reis está assim, sabe? Tá muito legal, tá muito enxuto, assim, a história tá muito bacana. Pra maratonar mesmo, né? Eu gostei muito. E tem, assim, muitos twists, sabe? Que você... Que isso? Não acredito. Ah, legal. Sabe? E por causa desses twists, a gente tem que segurar muita coisa, né? Porque o pessoal, às vezes, acaba jogando, né? No ventilador as coisas, né? Mas tem muitos twists que faz a história ficar ainda mais interessante. Puxa, eu não esperava isso, né? Não esperava que isso ia acontecer. Então tem muito isso. Então tá mais série mesmo, sabe? Tá muito bacana. Agora, o que mais? Que mais que eu posso dizer de inovador, assim? O diretor que que está fazendo, o Juan, né? Ele é diretor de série também, que isso também faz toda a diferença. Então, a fotografia, a cena como você vai ver no ar, não vai ser aquela coisa quadradinha, né? Como se você vê numa novela normal. Então, tem essas inovações aí também na fotografia da série. A série, ser uma série em si já é uma grande inovação, né? E a gente estava até também conversando sobre essa questão, né, do seu trabalho, do envolvimento, do propósito do trabalho. E eu conversei com o Edgar, o diretor lá de Gênesis, né? E ele falou uma frase que eu não esqueci, que ele falou assim, quem trabalha nas novelas bíblicas é um privilegiado, porque a gente está trabalhando e a gente está aprendendo.
E você teve essa experiência do elenco ou Olha, desse envolvimento, né? A gente sabe que não é todo mundo, né? Sim, mas a gente ouve assim, porque uma coisa é quando você vai entrevistar um ator, uma atriz ou um diretor de um filme secular, eu percebo uma diferença, porque muitos realmente são tocados de alguma forma com os próprios personagens. O ator que tá fazendo agora, o Rafael Givu, o Samuel, a gente entrevistou ele, e ele falou assim, se emocionou, ele falou, tô aprendendo muito com o Samuel, não conhecia a história dele assim, tô aprendendo e tal e tal. Você vê isso também? A gente já esteve com. Eu, pessoalmente, já estive com um dos atores, né, que vai fazer um personagem importante em Reis. E a gente fica muito à vontade, né? E ele. Eu me sinto à vontade de falar sobre a história. E quando a gente está contando a história, a gente acaba falando dessa parte espiritual, né? Uhum. E ele também tem essa. Puxa, eu não sabia disso. Então ele estava muito animado para fazer. A gente estava falando como é que ele vai mudar, como é que vai ser esse arco, né, do personagem dele. E como que ele vê, porque eles acabam tendo essas questões, como que ele vê, porque será que ele não enxerga o que ele está fazendo, né? Porque você tem aí reis, né? Nas histórias dos reis, você tem alguns personagens assim que você questiona como pode. O que deu nessa pessoa para fazer isso? Sabe? Então, O que deu nele? Por que ele fez isso? E a novela, a série, né, no caso, ela vai mostrar o que estava por trás. Porque quando você medita na palavra de Deus, a palavra de Deus dá para você essas respostas. Mas você tem que meditar, né? Tem que ir um pouquinho mais a fundo do que só ler, né? Então, deu para explicar bem para ele como que o personagem dele vai se tornar essa pessoa que ele não gostaria que se tornasse, né? Então foi muito legal a conversa. E a gente vai ter mais conversas com outros atores que vão fazer personagens mais importantes, né? Mas como a gente não tem muito tempo, então não dá para fazer com todos os personagens. Eu gostaria, mas na primeira temporada, a gente já vai ver um rei? A gente pode falar isso? você não vai ver um rei. Mas você vai ver por que o povo vai pedir um rei. A situação da nação, né? Porque Deus vem, né? Acontece essa tragédia, vamos dizer assim, que os filisteus invadem lá Siló e matam muitas pessoas e tem essa guerra e Israel perde, né? E eles matam pessoas importantes, personagens importantes na novela, né, na série, e eu tô dando aqui spoilers, mas eu não vou falar quais são, mas tá na Bíblia, né? Se quiser spoiler, é só ler. Primeiro Samuel. Então, assim, depois que isso acontece, Samuel leva o povo a enxergar o erro, a enxergar onde ele caiu, né? Olha, enxergue-se, né, diante de Deus. Olha por que isso aconteceu? Se arrependa. E aí, então, o povo se arrepende. Então, mas ainda estão em guerra. As pessoas, os filisteus ganharam vão querer invadir agora e acabar com Israel. E aí vem, e nós temos Deus batalhando, sabe, contra os filisteus. Então, tem esse grande evento na primeira temporada, que é assim, lindo, né? Deus vindo fazer aquilo que o povo não tinha como. O povo não tinha armas, não tinha como se defender, não tinha o expertise também dos filisteus, né? E Deus vem e faz o trabalho dele, que ele faz muito bem, né? E acaba, assim, com os filisteus, sabe? Então, a primeira temporada tem esse dilema. Mas por que eu falo que isso foi, assim, um background para eles pedirem o rei? Porque o tempo todo é como se eles não tivessem uma pessoa ali na frente, sabe? Eles não têm, assim, um líder. Mas o líder, Deus tinha colocado que era Samuel. Mas as pessoas, elas têm muita dificuldade com relação a Deus liderando, sabe? Elas querem um homem. Você vê hoje
Até hoje é assim. As pessoas não querem saber o que Deus pensa. O que Deus quer que elas façam. Não. O que a moda diz? Uhum. O que todo mundo faz na minha idade, né? O que uma mulher solteira faria se tivesse no meu lugar? Eu divorciei, o que uma mulher divorciada faz? Assim, Qual o conselho do o Google? conselho é de outro ser humano que também é falho. As pessoas querem conselho do ser humano, de outras pessoas, falhas como elas, que erram, que não sabem, não veem o futuro, nada disso. Elas preferem o conselho dessas pessoas do que do próprio Deus, sabe? É muito real isso, porque se a gente parar para observar, as pessoas estão sempre buscando por uma referência. As pessoas estão em É, busca de uma referência. Então você vê atores, cantores, apresentadores, eles têm fãs, mas uma coisa é você gostar de um cantor, outra coisa é você idolatrar um cantor. Né? Então eu já fiz, por exemplo, matéria que tinha adolescente até adulto que estava uma semana na fila para assistir o show de um determinado cantor e chorava, mas por quê? A gente tem que se perguntar, mas por que aquilo, né? De falar, eu tava em depressão, mas a música dele tá me, né? Porque as pessoas buscam, de fato, todo ser humano acho que busca uma referência, né? é assim. A gente viu lá em Gênesis, né? Quando Deus criou o homem e a mulher, né? Então Deus criou eu, você, com uma essência. Essa essência, assim, está ligada a ele. Era para eu querer ele, porque eu fui criada por ele, Uhum. sabe? Quando eu tiro Deus, né, de cena, tipo, não, eu não quero Deus, eu não quero. E aí já, né, associa Deus com religião, aí tira Deus, você tem ali um vazio. Você tem um vazio e você tem que preencher esse vazio, porque você quer seguir alguém. Você foi criada para seguir alguém. Você foi criada para olhar para alguém e endeusar aquela pessoa. Só que aquela pessoa é Deus. Deus criou a gente assim, né? Então, quando você tira Deus do lugar dele, você vai colocar alguém ali. Então, muita gente coloca uma celebridade, outras pessoas colocam o filho, o marido, o namorado, a mãe, sabe? Outras pessoas. Sim. Alguém vai ficar ali. E aquela pessoa, infelizmente, ela não tem capacidade, estrutura para estar ali, porque ela é imperfeita, né? Então, você me colocar nesse lugar, você vai se decepcionar comigo, porque eu não tenho como ser perfeita, eu não tenho como ser exemplo perfeito para você. Eu tenho falhas, né? Então, as pessoas acabam se decepcionando muito, porque elas colocam pessoas falhas no lugar de Deus, sabe? Uhum. E é isso que vai acontecer em Reis, porque aí o povo, na segunda temporada nós já vamos ter o primeiro rei. E o povo vai colocar ali, vai colocar toda a esperança, né? Toda a expectativa nesse rei. Então imagina você ser o primeiro rei da nação. E todo mundo tá olhando para você. E todo mundo tá esperando muito de você, sabe? É um lugar muito difícil de ficar, né? E se você não tem a direção de Deus, você se perde ali, porque é muito poder, é muita coisa que uma pessoa sozinha não, às vezes não sabe usar, sabe? Uhum. E você agora, em Reis, né? O seu trabalho agora em Reis, eu imagino que também tem te gerado aprendizado. Porque você falou, a cada vez que eu tenho contato com as histórias bíblicas, eu sou impactada de alguma forma. Então eu imagino que agora também está sendo assim para você? Tá, eu tô um pouquinho mais envolvida, né? Eu tô um pouquinho mais envolvida, estou um pouquinho, porque eu tenho pesquisado, eu tenho lido, eu tenho buscado meditar bastante, né, nas histórias de reis. Então eu tô bem, assim, tô bem por dentro, né, Uhum. do que aconteceu naquela época e eu ajudo a autora também nesse caso, né? Porque aí a gente troca ideias. Então eu falo para ela de coisas que ainda ela não tá, porque ela tá trabalhando agora na segunda temporada, né? Então a gente tem que estudar com antecedência as histórias a seguir.
E a Rafaela, diferente de todos os outros autores que a gente já teve, ela não teve um tempo para trabalhar nessa série, sabe? Então, assim, essa série é um milagre. Porque ela escreveu a última fase de Gênesis, né? Ela é um milagre de Deus, porque ela foi encomendada e, assim, poucos meses depois já começou a pré-produção. Então, ela não teve tempo, assim, meses para preparar, pensar numa história, pensar como vai desenvolver, sabe? Então, ela tá muito, assim, por dentro, tá muito, trabalhando muito, né, nessa série. E eu faço o possível para ajudá-la, né? Eu tento já pensar nas histórias, no que vai acontecer para ajudar ela a preparar tudo que quando eu chegar naquela vez, naquela época, enfim. Então a gente está bem assim parceira nessa história, né, em Reis, porque aí agora, como ela está precisando mesmo da minha ajuda, né, de pesquisa e tudo mais, então tem sido uma parceria muito legal. Legal. E aí, você, além desse trabalho na dramaturgia, você apresenta o The Love School, você realiza palestras, você também tem livros, né, Cris? Não é só a única livro, missão. assim, livro já passou, já escreveu, né? sim, Já escrevi. Sim. E eu gostaria muito de escrever mais, mas assim, não dá. A gente faz o programa ao vivo no sábado, né? A gente atende pessoas todas as quintas-feiras antes das palestras. E a gente faz outras coisinhas aqui e ali. Outras coisinhas. Outras coisinhas aqui e ali, né? Normalmente envolvido também. Eu estou mais envolvida com a série, né? Mas eu vejo como uma missão porque Deus tem dado essa capacidade, né? A gente pensa que a gente não pode, mas quando Deus escolhe, quando Deus fala assim, ó, você vai fazer isso, Ele também dá a capacidade. A gente viu aí com Moisés, Josué, né, a história deles. E Deus escolheu Moisés para liderar o povo fora do Egito. Moisés falou, não tem condição. Mas Deus, não, eu ponho a palavra na sua boca, né? Eu coloco a palavra na sua boca. Quem fez a boca, né? Então, quer dizer, Deus deu para Moisés toda a estrutura, a capacidade para ele fazer o que ele tinha que fazer. Eu vejo o mesmo comigo, que para eu conseguir fazer tudo o que eu faço hoje, só pode ser Deus, não tem como. Então, a maior parte do que eu faço, realmente, eu vejo assim, uau, foi Deus, porque eu não tenho de onde tirar isso, sabe? E a gente vê isso também no ar, né? Voltando um pouquinho, quando a gente lembra da novela Jesus, não tem uma pessoa que eu conheço que tenha assistido que não fale que não viu Jesus no protagonista. Então a gente vê isso no ar também, né? Eu imagino que em Reis também, né? Eu vi um pouquinho do bastidor, das cenas, já deu pra sentir isso, né? A gente tem gente lá, né? Porque não adianta só a gente estar aqui e lendo o roteiro e tal, porque a cena em si precisa ter alguém também para ver como que a pessoa vai falar aquela frase, né, espiritual, de uma forma que vai passar espírito, né? Então tem alguém lá também que ajuda os atores, sabe? E Jesus ele ficava ali de babá de Jesus, né? Mas porque é um personagem tão espiritual que não pode fazer, eu vou fazer assim, sabe? Eu vou dar esse ar para ele. Você tem que ser fiel à Bíblia, né? Então a gente tá aqui contando uma história que já existe. A gente não está criando uma história, nem criando um personagem. Ele já existiu, então você tem que ser fiel a ele. Tem outra pessoa lá ajudando também, auxiliando eles nisso. E Reis vai trazer também isso do drama dos dias atuais, porque é uma história bíblica que muitas pessoas não conhecem e que vão conhecer, eu tenho certeza que vão se encantar e que vão se identificar, como a gente deu vários exemplos aqui, que vão se identificar com os protagonistas, com as histórias paralelas, com as histórias de amor, com os dramas, traição, amor proibido, que eu sei que vai ter também. Então vai ser uma coisa assim, que aconteceu há 3.000 anos, mas que vale pro meu dia a dia, pro seu dia a dia, né? A gente vai ter
tudo que uma boa série tem, né? Mas que você vai poder tirar proveito para você. Então, não é só assistiu, legal, acabou. Não, assistiu, legal, gostei do capítulo, gostei daquela cena, puxa, bonito aquele romance, mas olha, falou isso aqui falou comigo. Eu me vi naquele personagem. Eu vejo que eu preciso avaliar isso, sabe? Vai ter esse extra que só a Record. Só a Record tem, né? Cris, valeu. Valeu. Muito Foi bom, bom. Isabel. Obrigada a você também. Então, continua ligado aí no nosso